Não, sim, né? Tá. Olá, bom dia. Muito bom dia para você que está chegando agora, cedinho aí no Brasil, né? Bom dia, Ana. É, Super cedo, né? Aqui hoje trocou o horário, a gente está 4 horas na frente. Bom dia, Vanessa. E tá cedo aí no Brasil, né? Aqui é o horário do almoço e horário do café da manhã, mas vamos lá, vamos começar o dia falando sobre coisas assim interessantes. Bom dia. O tema dessa live é responsabilidade, que é a nossa habilidade de resposta, né, para o momento atual que a gente está vivendo, esse momento tão desafiador. Eu espero que as informações que você vai ouvir agora sejam edificantes, né, que estejam a serviço da sua vida. Elas com certeza estão a serviço da nossa vida aqui em casa. Elas nos favorecem, elas fazem com que a gente consiga ficar mais centrado e passar por esses momentos desafiadores com mais força, né? Com mais centramento. Então vamos lá. É, Deixa eu começar falando. Quando a gente fala de responsabilidade, e no sentido de que eu estou falando assim, da nossa habilidade de resposta, como que é a sua habilidade de responder o que a vida está trazendo para você? O que o momento atual está trazendo para você? Você tem habilidade para responder ou você está constantemente só reagindo? Vem coisa, você reage. Vem coisa, você reage. Vem coisa, você reage. Ou você está conseguindo escolher a resposta que você vai ter? Porque vamos, convenhamos, né? Esse isolamento, esse confinamento que a gente está passando em prol do coletivo, ele é muito desafiador. E aí a primeira coisa que a gente precisa estar consciente das nossas emoções em relação, na verdade, o tempo inteiro, né? Se você está em relações de trabalho, se você está em relações pessoais, enfim, com a sua família, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com clientes, em qualquer relação. É muito importante você estar consciente das suas emoções. O que você, porque é com elas que você vai trabalhar. É delas que vai vir um impulso para você reagir, para você ter tomar decisões, para você ter ações. Bom dia para todo mundo que está chegando. Então a primeira coisa que a gente precisa estar consciente das nossas emoções, né? Essas emoções, quando eu estou falando de emoção, eu estou falando daquela sensação no corpo, esse nosso sistema de navegação que, que vem assim, ou é um informigamento, ou é um frio na barriga, ou é se sentindo tudo envergonhada, assim, vermelha, quente, ou é respiração pesada. Eu estou falando de emoção. Essa não tem como controlar, essa o nosso corpo já dispara para nós. É bom a gente estar ciente dos nossos sentimentos. E aí, sentimento já é a nossa. É, é como a gente está entendendo essas emoções, como a gente está traduzindo essas emoções. E os sentimentos eles vão estar muito baseados na nossa percepção de mundo, na nossa educação, na maneira como. Que tipo de conteúdo que a gente consome. Então, os sentimentos, ele já começa a ficar um pouco mais refinado, já é a parte mental dessas emoções. E eles são, e tanto sentimentos quanto emoções, eles são disparados, né, pelas nossas necessidades. Então, se eu tenho necessidade de atenção, se eu tenho necessidade de carinho, se eu tenho necessidade de segurança, se eu tenho necessidade de reconhecimento, enfim, as nossas necessidades, elas disparam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, quando a gente tem as necessidades atendidas, os nossos sentimentos são muito agradáveis. Quando a gente tem necessidades não atendidas, está faltando aquilo para nós na nossa vida, os nossos sentimentos são muito desagradáveis. A questão é que nessa hora, como que a gente vai agir? Porque com certeza no seu convívio familiar, você deve estar passando por momentos desafiadores. Eu aqui com toda certeza estou passando. Já estou percebendo, por exemplo, que a minha necessidade de individualidade, a minha necessidade de solidão não está sendo atendida. Quando essa necessidade não está sendo atendida, eu começo a ficar extremamente irritada. O meu tom de voz muda com os meus filhos, a minha paciência diminui. E se eu não estou consciente disso, o que vai acontecer é que a maneira como eu respondo para essa situação que eu não tenho muito escolha, que é do confinamento, se eu não estou consciente dos meus sentimentos, eu não vou ter
a escolha minha, aquela escolha que me cabe, sobre como reagir. Então, o fato de eu saber que tipo de emoção que eu estou sentindo e de qual é a necessidade que está disparando essa emoção, faz com que eu tenha um convívio muito mais agradável com o pessoal aqui em casa. O que eu faço para descobrir isso, né? E isso é um dos pilares aqui da contoterapia. Eu uso muito a comunicação não violenta, eu acabo utilizando muito essas cartinhas aqui do jogo Grok. Quando eu estava no Brasil, eu tinha as cartinhas para mim. Desse livro aqui, ó, Comunicação Não Violenta. A comunicação não violenta é uma ferramenta excelente, é uma das melhores que eu conheço para a gente começar a trabalhar a inteligência emocional, para a gente começar a entender, poxa vida, então nessa situação, essa situação acaba sendo um estímulo que me mostra se a minha necessidade vai ser atendida ou não, e quando ela não é atendida, o que eu sinto? Como que eu reajo? Então eu estou introduzindo, estou começando a falar sobre isso pela comunicação não violenta, pelos nossos sentimentos, para chegar agora na questão do o que levou todo mundo a ficar em casa, né? Então, o Covid, quando a gente está falando de Covid, tipo, coronavírus, o pessoal já falou, já está publicado, é uma gripe, é de certa relativamente comum, todo mundo já teve algum tipo de Covid, algum tipo de gripe. Bom dia, pessoal! Todo mundo já teve essa gripe de uma forma ou de outra, mas o que está acontecendo neste momento, eu acho muito interessante. Claro que eu trabalho com contos, né? E claro que eu fico vendo, acabo olhando para a vida, acabo olhando para esses movimentos de um ponto de vista mais metafórico. Quando o mundo inteiro precisa voltar para casa e ficar dentro de casa, isso está querendo me dizer o quê? O que a vida está querendo me dizer quando ela fala para mim que eu preciso voltar para minha casa? Aí eu penso assim, para qual outra casa eu preciso voltar? Esse tipo de pergunta, ele vai começando a abrir, né? Você dá um passo para trás, você começa a ver as coisas de um ponto de vista mais amplo. Esse é o pensamento sistêmico. E aí você sempre se fazer essa pergunta, o que será que essa situação está querendo me dizer? Qual que é a relação que eu tenho com ela? Vai acabar ajudando a gente a lidar melhor com esses desconfortos do dia a dia. E aí, falando de Covid, então, junto com essa gripe altamente contagiosa, veio outra coisa muito mais contagiosa, que é o medo coletivo. O medo veio chegando, veio chegando, veio chegando de tal forma que se a gente não está consciente dele, como dizia Bruce Lipton, o meio, a gente está preparando um corpo muito propenso a ficar doente. E eu vou começar a explicar para você. É isso, né, Dene? Aham. E aí eu vou começar a explicar para você. Chegamos no ponto que eu queria chegar, que a gente vai falar sobre nova medicina germânica, né? A Marina Bernardi, a nova medicina germânica, eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, escreve para mim aqui. Eu vou fazer uma breve explicação, mas se você precisar de mais explicação, eu esclareço, tá? Senão eu vou tocando. A nova medicina germânica, ela começou com o Dr. Hammer lá na década de 70, mais ou menos. No final da década de 70, começo da década de 80, ele era um médico, a esposa dele também, médica. Os dois alemães se conheceram na faculdade. Se não conhece, vou contar então, Márcia. Dr. Hammer e a esposa dele eram médicos, eles, se eu não me engano, eles eram oncologistas, eles tratavam pacientes com câncer. E aí eles tinham vontade de trabalhar com isso mais voluntariamente, né? Fazer atendimento para aquelas pessoas que não tinham condição. O Dr. Hammer era brilhante, assim, sabe? Uma mente muito afiada, ele inventou. Ele teve duas invenções, um bisturi e uma maca, ele patenteou, e o valor, e essa patente, né, que ele teve dessas duas invenções dele, foi suficiente para que ele pudesse sustentar a vida dele. Eles se mudaram para a Itália, e enquanto atendiam, eles também tinham condições de fazer atendimentos gratuitos, né. Bom dia, my lady. E aí isso, né, ele era oncologista. E aí, lá no final da década de 70, o filho dele acabou sendo assassinado por engano. Peraí que eu falei aí. e ele começou a tocar música aqui. Pronto, já desliguei. Desliga a Siri.
e o filho dele foi assassinado por engano. Ficou uns 3 meses ruim e no final das contas acabou falecendo. Uns meses depois, o Dr. Hammer e a esposa dele desenvolveram um câncer. Ele no testículo, a esposa dele no ovário. Ele pensou assim, não faz sentido. Tanto eu quanto a minha esposa, nós somos médicos, nós cuidamos muito da nossa saúde, não tem uma razão assim muito aparente que justifique um câncer assim em tão pouco tempo, né? E será que esse câncer tem a ver com o trauma que a gente acabou de passar, de perder o nosso filho? Esse questionamento, bom dia, my lady, bom dia, Núbia. Esse questionamento dele foi o início do que é conhecido como nova medicina germânica, e agora ele está atualizado para a germânica Heilkunde. Então, se vocês acharem, quando eu falei que a Maria da Bernardi no Brasil ela toca a germânica Heilkunde, é essa atualização. Eu, quando eu fiz o curso, ainda era nova medicina germânica, e tem muita gente que fala sobre nova medicina germânica, eu vou tocando com esse nome, tá? Então, o que o Dr. Hammer fez? Ele começou a se questionar o que será que acontecia na vida das pessoas que levava elas a experimentar determinadas doenças. Ele começou com câncer, mas depois a pesquisa dele se espalhou para todo o corpo humano. Então, hoje nós temos o que se chama de tabelas, né? São as tabelas da nova medicina germânica que a gente pode pesquisar e descobrir tudo que ele descobriu nesses anos de investigando que tipo de trauma que os pacientes dele tinham vivido antes que desenvolveu o câncer deles. E aí você tem tudo, tá dividido por camada embrionária, né? E por órgão e tal, e você vai investigando. A grande sacada aqui que eu quero dizer para você é essa postura da nova medicina germânica que eu acho riquíssima e que se todo mundo pudesse adotar para suas vidas, eu tenho certeza que a sua vida ia ser uma vida muito mais de bem-estar, você ia viver muito mais bem-estar. Porque você ia começar a ter escolha, você ia começar a se conhecer mais. Então, quando a gente está falando sobre esse medo que veio vindo, né, coletivo, esse medo, a nossa psique capta a situação e ela traduz isso no nosso cérebro. Então, a nossa psique capta o que está acontecendo ao nosso redor, ela está o tempo inteiro. O nosso cérebro media esse impacto, essa impressão que a gente está tendo, e depois, com o tempo, você vai desenvolver uma doença ou não. Agora, olha que interessante. Bom dia para quem está chegando. Olha que interessante. Quando a gente fala que o medo é um estado de consciência, ele é um estado de consciência que está nos avisando de uma ameaça, né? De um perigo. Alguma coisa está se aproximando. Daquilo que eu... E esse medo, o objetivo dele é que promover uma resposta minha. Até um tempo atrás, a gente achava que a gente respondia ou luta ou fuga. Mas tem um estudo recente que descobriu que as mulheres, elas têm uma terceira maneira de reagir quando elas se sentem ameaçadas, que é a cooperação. Então, ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente, que é mulher, coopera. Quando a gente fala de Covid, o que a gente consegue pesquisar é que ninguém especificamente morreu de Covid. As pessoas acabam morrendo de tosse, de febre, né? Elas têm falta de ar, elas têm pneumonia. E aí, quando a gente usa a nova medicina germânica para pesquisar o que isso quer, né? Ok, então quando a pessoa tem tosse, quando a pessoa tem pneumonia, o que isso quer dizer? Que tipo de percepção de mundo que a pessoa teve? Como que ela estava se sentindo que gerou isso no corpo dela, né? Que gerou essa doença. E aí, olha que legal que eu vou ler para você. A tosse, né, esse movimento assim de expulsão de ar assim repentina dos pulmões, porque você tem um desconforto na garganta, ela é um conflito de território. É como se fosse uma demarcação, uma marcação sonora. Então, quando você presencia, a vida te traz um momento, você vê uma situação, e aí a sua psique traduz aquilo, e a sua psique vai traduzir de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua educação, a sua faixa etária, a sua experiência de vida. Por isso que isso é uma coisa muito individual. A gente pega essas tabelas da nova medicina germânica como um ponto de partida, mas aí nós vamos investigar você, indivíduo, como que você enxerga o mundo, né? Então, a sua psique vai pegar este momento, seu cérebro vai mediar
Quando aquela situação for resolvida, aí esse programa que se chama, porque o Hammer não chama de doença, né? Ele prefere tirar esta visão, tirar essa coisa de você usar palavras que rotulam de certa forma, que induzem você a um pensamento de que doença é uma coisa muito ruim, como se estivesse no lado ruim da balança, e saúde é uma coisa muito boa. Então ele fala assim, não, deixa de lado essa visão polarizada, dicotomizada, vamos tirar esse peso que as palavras têm e vamos usar uma outra forma de olhar para essas questões biológicas, dessas questões de saúde. E aí casa muito com a comunicação não violenta, que também nos convida a deixar os julgamentos de lado. Mas voltando. Então, em vez de falar de doença, que quando a gente fala de doença, você já fica assim muito preocupado, você já ativa, né? Você já começa a ficar mais atento. Ele fala que é um conflito, é um programa biológico de sobrevivência. Então, esse programa biológico de sobrevivência, ele tem um ciclo, né? Você viveu uma situação, a vida, a realidade aqui te apresenta uma situação. A sua psique, de acordo com tudo que você viveu, que eu acabei de falar, que é sua, é única, ela vai traduzir aquilo ali, você vai ter uma percepção. Cada pessoa tem percepção diferente. Por quê? Porque tem vidas e experiências diferentes. Então, a sua percepção vai sentir aquele momento, ó, surgiu uma notícia na China de que tem o Covid, o mundo inteiro está parando. Como que você está percebendo? Isso varia de pessoa para pessoa. Seu cérebro vai mediar, quando você resolver isso, seu corpo vai finalizar no órgão, né, esse programa biológico de sobrevivência. Fechou, finalizou? Você entendeu, principalmente você entendeu, se você se conheceu, que em determinadas situações você reage de determinadas formas e isso vai te trazer determinadas doenças, muito provavelmente o que acontece, que é o que vem acontecendo aqui em casa principalmente, é que você já não reage mais e esse autoconhecimento não reage mais desta forma, com esta percepção de mundo, e esse conhecimento, esse se conhecer, faz com que você fique menos doente. Bom dia, Elaine! Que é o que a gente vem experimentando aqui em casa. Então, isso que eu estou compartilhando com você, a gente já vem experimentando desde que a nossa formação, uns 6 anos atrás, gradativamente nós ficamos menos doentes. Os nossos filhos, por exemplo, eles nunca foram para o médico. Meu marido e eu, quando a gente fica doente, que antes, por exemplo, uma gripe levava, sei lá, a gente ficava baqueado ali 5, 7 dias. Hoje nós percebemos que, como a gente sabe o que está acontecendo, a gente começa a ficar 3 dias, 2, e a gente consegue lidar melhor com isso. Tô te falando isso por quê? Porque nesse momento de você ficar em casa, a maneira como você percebe as notícias, porque, meu Deus, é uma bomba atômica, né? Que nem eu escrevi no post. A gente está sendo bombardeado de notícia. Tudo isso vai influenciar. Você está se nutrindo com esse tipo de coisa, está nutrindo a sua psique com isso. E aí ela vai reagir com aquilo que ela tem aqui dentro. Então, todas essas coisas que estão chegando, elas vão influenciar na maneira como você vai adoecer ou não, ou vai ter bem-estar ou não. Vamos para a tosse, então, voltando para a tosse? E aí, você sentiu, seu cérebro mediou, resolveu, vai terminar o seu ciclo, e o Hammer fala que o conflito ele tem 2 fases de cura. Mas isso é tema para uma outra live, tá? São as 5 leis de ferro que fala. Uma das leis diz que quando você vive um conflito, você entrou na fase ativa do seu programa, da sua doença. Quando você resolve, está na fase PCL. Então, a tosse, quando a gente está na fase ativa, percebi, putz, gerou um desconforto, não consegui resolver aquela situação, a gente tem aquela tosse que é mais, que ocorre durante o dia. Quando eu resolvi aquela situação que gerou isso, eu entro na fase PCL, e aí a gente tem aquela tosse mais à noite. Deixa eu fazer um paralelo, é quase assim, sabe quando você tem câncer e você vai fazer o exame? Se você está fazendo esse exame na fase ativa, então a proliferação de células está ali, que é uma loucura. Você tem, então, um câncer maligno. Se você faz o seu exame na fase PCL, quando você já resolveu, então você tem um resultado benigno. Consegue entender agora esse negócio de ativo e PCL? Essas 2 fases? Ai, que bom que você está gostando, Vani. Oi, prima! Oi, Adri!
Então, a tosse, durante o dia, você está na fase ativa, durante a noite você já está na fase de PCL, que é a fase de resolução, tá? Qual que é o sentido biológico dessa tosse? É que a gente rejeite, e aí eu vou dar uma pesquisa, vou acompanhar aqui porque eu não lembro de tudo. É que a gente rejeite algo que temos dentro de nós, ou vias aéreas, pulmões, ou no nosso território, num sentido que a gente quer expulsar, né, um intruso que nós consideramos que está no nosso território. E esse intruso, veja só, por isso que eu trabalho com conto e é muito importante, eu estimulo a imaginação. Ele pode ser para nós, biologicamente, para a nossa psique, real ou figurado. Muito bem. E aí, a tosse é um conflito de território, então. Né? A gente quer se separar daquilo que a gente considera inimigo no nosso território. Ou também ele é um conflito de rejeição a algo ou a alguém. Quando você tem, por exemplo, uma tosse seca, é um conflito de rejeição, de não aceitação, ou de fumaça, ou de cigarro, ou às vezes de um estrangeiro. Tem a ver também com memórias de autoridade, sufocante, sabe? Você está se sentindo uma coerção no seu espaço? Deixa eu contar um exemplo pessoal sobre tosse. Porque daí quando você começa a pensar assim, putz, eu vou começar a investigar que percepção de mundo que eu tive, da onde tá surgindo essa tosse? O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, né? Quando que foi que isso aconteceu? No começo, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, é um pouco desafiador, porque nós não temos o hábito de voltar ali e descobrir como foi que a gente percebeu o mundo. Mas conforme você vai praticando, você vai ficando super fácil. No entanto, deixa eu compartilhar uma coisa com você de tosse. Eu tava no segundo filho, recém tinha nascido o segundo filho, acho que ele tinha uns 6 meses, 8 meses. A minha mãe, ela me ligava e eu não queria atender o telefone, sabe? Quando você tá amamentando, quando você tá com preguiça no sofá, você tá acabada porque você não dormiu de noite, você finalmente deixou a criança dormir. E a minha mãe, ela ligava e eu não atendia. Daí, na sequência, ela ligava de novo. Nossa, aquilo me deixava. E se bobear, ela ligava uma terceira vez. Até que chegava num ponto que bem depois eu atendi o telefone, ela falou, por que você não atendeu o telefone? Aí eu não tinha coragem de falar pra ela que eu tava com preguiça de atender o telefone, que eu não queria falar com ela naquele momento, sabe? Aí eu falava assim, não mãe, eu tava tomando banho. O que aconteceu? Eu comecei a ficar com uma tosse e essa tosse durou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Gente, no 4º mês eu falei, não aguento mais a tosse, porque era uma tosse de noite. Eu já estava na fase, mas eu não tava, eu estava tendo releitura. Toda vez que a minha mãe ligava, eu sentia aquele sentimento de invasão, entendeu? De uma autoridade sufocante. Percebe como faz sentido? O dia que eu me dei conta, a minha mãe, Você tá se vendo, né, Vani? Então, essas histórias de vida que a gente compartilha, elas ajudam muito, né? E aí até que eu falei, meu Deus, por quê? Eu ia dormir, todo mundo pegou no sono e eu começava a tossir. E eu começava a tossir, eu começava a tossir. E daí a pouco as crianças já começavam a se agitar e eu já começava a ficar altamente frustrada porque finalmente eles tinham dormido, mas daí, sabe? Não deu. 4 meses daquilo, eu falei, ou eu olho pra mim ou eu olho pra mim, porque eu não aguento mais essa tosse. Depois pensei, mas meu Deus, o que será que está acontecendo? Pra cair a minha ficha, que toda vez que tocava o telefone eu via que era minha mãe e que eu não tava com vontade de atender, ou que eu queria atender mais tarde, e eu mentia pra ela, eu não assumia o que eu estava sentindo, eu tava enrolando a situação, eu tava prorrogando, eu sempre tava sentindo a mesma coisa. O dia que eu decidi, não, mãe, não atendi porque eu tava com preguiça, eu não queria falar com a senhora agora. Eu retorno pra você quando dá pra gente combinar? O dia que eu comecei a ser autêntica, não deu uma semana, a tosse foi embora. Sem remédio, gente. Então, assim, oi, Márcia! Então, assim, percebe as sutilezas de você se conhecer? Toda vez que vem uma tosse, agora eu tô ligada. Muito bem. Esse é uma das coisas que acontece com quem pega a corona, com quem tá desenvolvendo uns sintomas. A segunda coisa é a pneumonia. Vamos falar de pneumonia, então, que eu vou contar pra você. A pneumonia, ela é uma inflamação do tecido pulmonar, tá? Especificamente daquele dos alvéolos e dos brônquios, né? E ela, na verdade, assim, ela pode ter várias causas, mas a mais comum é a infecção. Para quê, né? O que tá acontecendo? Por que o corpo faz isso, né? Ele faz isso para que a gente possa... É um conflito, na verdade, é uma fase de cura de um conflito territorial.
Ou seja, eu tenho medo de uma invasão ou de um roubo daquilo que eu considero o meu território. E aqui vamos falar sobre uma especificidade. Homens consideram território coisas diferentes de mulheres. Para homem, por exemplo, o seu terreno, assim, onde está a sua casa, esse seu espaço de casa, o terreno inteiro, não só a casa, tá? Não só dentro da casa, o terreno inteiro, o espaço inteiro é um território. O trabalho é um território, carro é um território, esposa é um território. As mulheres, elas já são um pouquinho mais específicas quando a gente está falando de território. Carro já não é tanto, trabalho já não é tanto, agora filha é território. Dentro da casa ali é território. Sim, Elaine, sim. E ali já é uma coisa que tá entalada, né? Tá bem entalada. Você tá querendo colocar pra fora, mas eu diria que é um estágio inicial, assim. Você tá começando a se dar conta que tem. A sua psique tá percebendo que tem alguma coisa que você tá se incomodando, mas ela ainda não sentiu que é uma invasão de território. E isso já vou falar sobre isso também. Mas ela tá não sentiu que é bom dia para quem chegou. Ela não sentiu ainda que é invasão do território, mas tem alguma coisa que ela tá querendo, né, expulsar. Tá com pigarro? Procura pesquisar. O que será que tá vindo aqui no meu território? O que eu quero colocar para fora? O que eu tô me sentindo ameaçada? E pode ser as coisas mais sutis, que nem eu falei para você. Era a ligação da minha mãe. Porque quando você lê aqui, você fala, invasão de um território, você fala, meu Deus, entrou um ladrão na minha casa. Não, pode ser real como pode ser figurado, né? Voltando aqui para a pneumonia, então a pneumonia ela é a fase de cura de um conflito de território, que é medo de invasão ou de roubo no nosso território, né? Ela também é um conflito de medo de morte, né? Por asfixia. No geral, ele é um conflito de muita tristeza, está associado tristeza com isso. Agora, para e pensa comigo. Você pensa esses idosos que foram para o hospital, ou que os idosos colegas, amigos deles que ficaram doentes, que são conhecidos, ou, meu Deus, eu já estou com a saúde debilitada e está chegando esse Covid. Gente, qual é a percepção de mundo dessas pessoas se não é isso que eu acabei de falar para vocês? Né? E é que nem a Denise falou. E aí é que nem a Denise falou, 80% das pessoas que morrem são homens. Então, essa é uma doença que realmente está afetando, está pegando mais a parte de território. Agora vai chegar a parte interessante, que a Marina, eu deixei no post no Instagram para você dar uma olhadinha, tem o link para você pesquisar, que eu acho fantástico, que é esse convite da nova medicina germânica. Fiquei doente, tá? Tô ruim, tô mal. E esse é o convite, né? A gente tem tanto alopatia, mas eu acho tão fantástico a gente também ter o suporte, o apoio dessa parte mais psicológica, mais emocional, dessas terapias mais holísticas, assim. As duas, do meu ponto de vista, precisam andar juntas. Porque se você, ficou doente, toma remédio, você resolveu, mas você não entendeu por que aquilo começou. E se você viver uma coisa parecida com aquilo de novo na sua vida, você vai de novo experimentar aquela doença. E às vezes a gente chega num ponto que aquilo começa a virar crônico. Sabe fibromialgia? Fibromialgia é um conflito de autodesvalorização. Um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas ele é tão crônico, a pessoa vive constantes momentos no dia dela de se sentir autodesvalorizada. Tipo assim, sei lá, começou na infância a mãe falando assim, poxa, você não faz nada direito. Aí vai pro colégio, ela tira nota baixa, já se sente desvalorizada. Casa, o marido fala assim, nossa, que comida ruim que você fez. Tem filho, o filho fala, ai, nossa, você é a pior mãe do mundo, sabe? Aí vai trabalhar, o chefe fala assim, poxa, você não entregou no horário. Você percebe quantas situações em que a pessoa se sente desvalorizada vai virar uma fibromialgia, daí vira crônico. Volta pra cá. Isso. Não. E aí o convite da nova medicina germânica é justamente olhar. E a Marina fez esse trabalho, foi lá pesquisar o que estava acontecendo na cidade lá da China, onde foi o início do foco. E olha que interessante, de forma resumida, ela percebeu que no ano passado foi construir, enfim, abrir, tem uma fábrica de incineração que estava emitindo um monte de poluente no ar, na água. E o pessoal ali da região, tipo assim, aqueles poluentes chegando nas suas casas eram um inimigo, estavam invadindo o seu território.
Mas são pessoas que não podiam trocar de casa. Olha a impotência que você está assistindo. É, né, Kelly? Eu acho fantástico também, porque desde que a gente fez o curso enfim, fez a formação, a gente já tinha essa empatia por isso, né? Fazer atendimento. A gente falou, não, a gente precisa fazer a formação. Meu Deus, foi mudança de vida pra nós isso. Por isso que eu tô fazendo a live, eu acho que vale a pena a gente... Mãe! A minha mãe entrou! Oi, mãe! É, então, volta lá para a Wuhan. E a Marina fez toda essa pesquisa. Então, olha só. Esses poluentes do ar, esses poluentes da água, como que esses homens estavam se sentindo? Aí eles resolveram fazer um protesto, né? Resolveram fazer uma manifestação e tal. O que o governo fez? Cortou a rede de celular. Então, ninguém conseguiu se comunicar para abafar aquilo. Então, nossa, viu de onde vem a tosse? Viu da onde vem a sensação de medo do meu território? Que de acho que esses poluentes dessa fábrica não vão causar de doença, de malefício para minha família? Então, foi isso que fez o corona? Não, isso preparou o terreno. Essas pessoas ficaram debilitadas. Por quê? Porque a vida apresentou uma coisa para elas, elas tiveram essa percepção de mundo, o cérebro mediou, tá pronto aqui. Vem um vírus de uma gripe, que nem eu falei lá no começo, que tá todo mundo falando. É uma gripe que a gente já teve, né? Claro que ela vai tendo as suas mutações. Mas aí vem uma mutação dessa gripe, terreno tá pronto, cara, vira uma caca. Vira o que virou, né? E o que eu quero convidar você é... Pare e pensa. Como tá o seu terreno? Que tipo de percepção de mundo você está tendo agora? Por acaso você viveu alguma invasão de território que você percebeu como invasão de território? E isso vai deixar o seu ambiente, vai deixar o seu meio muito propenso para que você desenvolva doença. Se você não está vivendo isso, o que vai acontecer? O seu meio vai estar mais regulado, vai estar mais equilibrado. Provavelmente você não vai desenvolver, e se desenvolver vai ser com efeitos assim muito brandos, né? Como é o que a gente tem percebido. Bacana saber tudo isso, né? E aí, tá, beleza. Sei de tudo isso agora. Nossa, que fantástico. Eu uso a nova medicina para descobrir, para mapear, né? Pego os mapas ali para saber. Meu marido olhou nos mapas pela internet ontem. As principais regiões afetadas no mundo, na China, na Europa e no Museu, são as regiões mais poluídas. Compare e veja os mapas. Karina, nossa, muito obrigada. Não é? Faz sentido, não faz? Longe de mim querer dizer, porque não gosto de a gente tá aberto para todas as possibilidades, né? Eu não gosto muito de determinismo. Agora, eu gosto muito da gente se perguntar e se investigar e começar a fazer as correlações e começar a se perguntar o que tem além do aparente, quais são as relações que tá rolando aqui. E essa informação que você trouxe, Karina, é muito legal. Então, imagina essas pessoas que vivem no ambiente poluído, como que elas estão percebendo a realidade delas, o meio delas, né? E muitas não têm condições de mudar. A realidade chega e a gente não tem escolha da realidade. Agora a gente vai chegar num lugar legal. Uma coisa que a gente tem escolha é como a gente percebe o mundo. Além do aparente, exatamente. Que sempre tem, né? A gente tá no mundo dual, a gente tem aqui a luz e tem a sombra, tem o masculino e tem o feminino, tem o direito e tem o esquerdo, isso tem lá, né? Positivo e negativo. Sempre tem. Nada que é só uma parte, sempre vai ter a outra parte. E a gente ter essa consciência e se pesquisar o que tem, é muito engrandecedor, traz movimento para nossa vida, traz escolha, traz bem-estar. Agora vamos chegar nessa parte aqui. Muito bem, a gente sabe da nova medicina. Poxa, que maravilha que esse cara desenvolveu isso, a gente pode pesquisar e cada vez mais pessoas estão aplicando e estão tendo resultado e realmente o troço funciona. Temos a comunicação não violenta, porque é umas ferramentas, uma das melhores ferramentas que eu já tive, assim, realmente prática, sabe, gente? Prática. Porque às vezes a gente fala de amor, e às vezes a gente fala e a gente às vezes sabe? Tudo vale. Mas quando o dia a dia aqui do confinamento pega, sabe? Quando você tem aquela criança cheia de energia mimada, ou quando você tem aquele marido que nunca trabalhou em casa, né? Você não precisou lidar com esse tipo de coisa, as emoções vêm. O que você vai fazer?
Na hora, você não tem é difícil né? E pra você respirar. E a CNV, ela traz uma clareza muito presencial, muito pontual. Te dá ferramenta. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Meu filho mais velho, e que inclusive que tem a ver com a Renata. A Renata perguntou assim, a Renata da minha varanda. Maneiras de exercitar a prática de acolhimento dessas percepções internas. E a Bianca pediu como que os contos podem ajudar nas habilidades de resposta e indicar um. Depois eu vou contar uma história. Vou contar não, eu vou ler uma história, tá? Pro pulmão. Como que a gente pode exercitar? Eu saí para passear com os meus filhos, tá? Gente, vocês vão ter... Eu tenho certeza que vocês devem estar vivendo isso. Esse convívio confinado, ele gera atrito, né? Tem muitas necessidades que a gente não vai conseguir atender, que vão gerar muitos sentimentos desconfortáveis na gente, porque tem muita coisa que a gente atende quando a gente se relaciona, sai para trabalhar, sai para passear, né? Tem muita coisa. E ficar em casa, não. Ou a gente muda a nossa percepção de mundo, ou a coisa vai ser muito difícil. Então, daí eu saí para passear com meu filho. Saí com o mais novo. O mais novo, um doce, andamos, olhamos, porque aqui você só pode sair de 2 em 2, né? Então, tem que ser um de cada vez para sair para passear, senão fica o dia inteiro dentro de casa. Lindo. Conversamos, papiamos, a árvore, conta história e tal, e anda, e sol. Que delícia. Eu voltei para pegar o mais velho. Vamos! Aí o mais velho já é cheio de coisa. E quer isso, e quer aquilo, e quer aquele outro, e quer não sei o quê, e tarará, e tarará. Filho, não, só vamos sair pra passear porque eu tinha que trabalhar depois, eu tinha altas necessidades pra mim. Já tá começando a ficar ansiosa. Aí vai. Não, mãe, você vai por aqui, eu vou por ali. E ele queria ir por um caminho, que ele ia andar sozinho. E eu tinha receio de que não vai rolar deixar essa criança, por mais que seja seguro, não vai deixar rolar essa criança andando sozinha em época de confinamento. Então eu falei, filhote, não, cara, não vamos andar. Ele insistiu tanto, e ele chegou num ponto que ele pegou e foi embora. Eu falei assim, filho, não vamos por aqui, vamos andar junto. E ele foi, ele simplesmente começou a andar. Cara, ele fez de conta que não me ouviu. Você acha que tem nessa hora? Não tem. Sabe o que teve? Volte aqui agora. Volte aqui agora. Pô, que saco, cara. E aí eu ainda tive tempo de pensar. A CNV é muito legal porque é um processo, sabe? É um processo. O processo de tomada de consciência. Você vai fazer coisas trágicas, você vai falar coisas meio violentas, você vai, beleza. Passou um dia, você tomou consciência. O objetivo é aqui, passou um dia, passou, 6 horas, passou 1 hora, às vezes você tem consciência na hora. Eu consegui ter consciência na hora e mesmo assim eu escolhi ser ruim com meu filho para colocar esse desconforto para fora. E eu falei assim, meu Deus, eu vou comparar. E a gente nunca compara aqui em casa, mas eu comparei. Eu tava assim, cheia de necessidade, eu tava com raiva dele, porque dentro da minha cabeça, eu tava saindo para passear e eu tava fazendo um favor para ele, né? Porque no fundo o que eu queria era estar trabalhando e não levando o filho para passear, essa é a realidade. E aí ele fica insistindo para fazer coisas que eu tenho que ficar me explicando, não quer ficar me explicando. E quando ele não ouve o que eu tô falando, ele me ignora, isso me traz raiva. E aí, a maneira que eu achei pra punir ele foi comparar ele com o irmão dele. E aí eu falei assim, poxa, cara, sair com seu irmão foi tudo tranquilo, sair com você é um terror. E eu sabia que eu tinha feito isso. E pra quem sabe que faz isso, pra quem sabe a consequência disso, você não tá entendendo que antigamente eu me chibatava. Que mãe horrorosa que eu sou, você sabe, você fala de CNV, você fala de todas essas coisas, você tá aí fazendo isso com seu filho. Mas não foi suficiente comparar, eu ainda estava com muita raiva. Eu falei assim, cara... A sua atitude, aí eu consegui chegar um pouquinho para a presença. A sua atitude me deixa com muita raiva, porque eu precisava muito caminhar tranquilamente com você, que fosse gostoso para mim e para você. Foi difícil, foi muito difícil, pessoas, entendeu? Eu fiz isso mesmo. E aí quando a Renata pergunta assim, maneiras de exercitar a prática de acolhimento. Se eu fico me julgando neste momento, eu só pioro a coisa. Eu não vou ter acolhimento. Se você se julga porque você brigou com o marido, porque você brigou, você falou coisas horrorosas aí no confinamento, você não vai se acolher. Sabe o que eu fiz? Eu falei, putz, a coisa tá muito, muito forte dentro de mim. Eu trouxe o filho pra casa e segui caminhar sozinha.
foi a estratégia que eu achei. Por quê? Porque eu já sei. Eu preciso de uma estratégia diferente. Eu já venho fazendo isso de pensar nas minhas emoções. Porque se eu sigo nessa raiva, a minha vibração cai. Uma coisa vai puxando a outra de coisa ruim, né, de situações que eu vou criando na minha realidade, que ela vai apresentando para mim, e que eu vou me sentindo e reagindo à realidade, e ela vai apresentando para mim. Você percebe? Eu falei, eu preciso sair disso. Preciso sair disso. E a estratégia que eu sei é sair para andar e me acolher. Que droga o que você fez. Eu fico muito triste quando eu faço isso com meu filho. É totalmente contra os meus valores, totalmente contra aquilo que eu venho aprendendo. E agora, o que eu vou fazer? Ao mesmo tempo, eu tenho que admitir que eu precisava de X, Y, de individualidade, de tranquilidade, enfim. Fui usando, isso aqui. Fui descobrindo o que eu estava sentindo, o que eu estava precisando. Quando eu consegui acalmar inteligência emocional, eu cheguei em casa, tive condições de sentar e conversar com ele, ouvir ele, falar a ele. Então acabou virando uma oportunidade para a gente se conhecer mais. Ele entendeu por que eu não queria deixar ele andar e combinamos que da próxima vez nós vamos checar um com o outro. Então assim, o que eu falo para você é, não se julgue, ou evite se julgar, ou tente não se julgar, senão você não vai conseguir se acolher. Não tem acolhimento com julgamento, não vai dar certo. E aí, pra gente chegar num ponto da contação de histórias, né? Quando me pergunta assim, como os contos podem ajudar nas habilidades de resposta e indicar um? Bom, indicar um sempre me dá oh meu Deus, porque existem tantos e tantos contos, e como eu trabalho com criação de contos, e o objetivo aqui é que cada um de nós consiga escrever, porque essa ferramenta de você escrever a sua história, ela é altamente terapêutica. Ela organiza seu mundo interno, ela faz você se reconhecer, se autoconhecer de tal forma, mas muitas vezes tem contos que não se encaixam com a sua necessidade, com o seu momento. E aí quando fala, indica um conto, eu falo, ai, vai ficar tão genérico, né? Mas ok, vou compartilhar. Agora ela fala assim, como os contos podem ajudar nas habilidades de resposta? Tem a ver com aquilo que eu falei da psique, da nova medicina. O que você está nutrindo o seu mundo? Com o que você está nutrindo? O que você está colocando aí dentro? Notícia de jornal? A notícia de jornal está te fazendo sentir o quê? Polarizado? Ou você vai para um extremo ou você vai para o outro? Sempre preparado, figurativamente falando? Você está preparado para essa ameaça, para esse perigo? Não. Você está ouvindo o quê? Que tipo de livro que você lê? Que tipo de filme que você lê? Quais são as conversas que você sustenta? Então, os contos, quando você conta, quando você lê, e gente, que maravilha que no Brasil tem um monte de contador de histórias fazendo live e compartilhando histórias. E que coisa interessante, né? Para pensar, num momento que onde a gente está voltando para casa, uma das coisas que mais está rolando e sendo doada, né, é a contação de história, é um resgate, é uma coisa que a humanidade faz desde que a humanidade é a humanidade. Porque com a contação de história você constrói a sua subjetividade. E você precisa da sua subjetividade, porque é ela que vai determinar a maneira como você percebe a sua realidade, que vai impactar na sua saúde, que nem eu já vinha explicando nessa live toda. Então, os contos constroem a sua subjetividade. Isso é verdade. Me perguntaram se eu estava sentindo culpa por estar em casa. Respondi que não. Eu estava me sentindo em paz, tranquila e estudando muito, aproveitando para fazer um check-up da alma. É bem isso. É bem isso. Como que você vai escolher perceber a realidade que você está vivendo? É uma escolha. Porque a hora que você percebe e a hora que você faz essa escolha de percepção, você vai disparar pensamentos que vão alimentar os sentimentos e as suas emoções, que vão preparar o seu corpo, que fica nesse ciclo que eu tô te falando. Vamos pro conto, então? Eu procurei... Tem vários, gente. Vou falar pra vocês. Se vocês... O que eu falo ali nas oficinas? Eu falo assim... As oficinas têm o objetivo de ser extremamente práticas, né? O mais prática que eu consigo adaptar ela para essa ferramenta, esse mundo virtual que a gente tem, né? A gente não lê contos e trabalha os contos, a gente cria os contos. Para a gente criar os contos, a gente precisa pesquisar. A gente precisa estar familiarizado com esse movimento do racional para o intuitivo,
intuitivo para o racional, do mundo externo para o mundo interno, sabe? O movimento, na verdade, esse é o trabalho do contador de histórias, se movimentar. E aí, gente, tem vários livros. Eu falo para as pessoas, como que você faz? Primeiro que você tem que vir para a presença. E aí, como que você vai se movimentar? Você vai ampliar, você vai abrir aqui o teu estado de presença. Você pode fazer mindfulness, você pode fazer Ho'oponopono, você pode fazer o que você quiser. Eu ensino um exercício, uma percepção de foco e um exercício específico para isso. E aí eu gosto de falar para eles assim, você está precisando de um conto? Faz o exercício da presença, vem para aqui agora e coloca a intenção de que você quer um conto que vai nutrir a sua alma. E aí você deixa, ou vai vir no feed do Facebook ou do Instagram, ou você vai abrir uma página, ou você vai cair num filme. Mas eu, claro, eu tenho livros. Muitos. Então o que eu faço? Esse é um dos que eu gosto muito. Ele tem em inglês, mas tem em português. A Sabedoria dos Idiotas, do Idries Shaw. Então o que eu faço? Eu respiro, me concentro e deixo ser guiada, né? A página que abriu e tem a história, eu leio a história. Esse é um jeito que eu faço os contos, né? Quais contos que eu indico? Eu indico que você adote esse seu caminho, que você converse com você mesmo para achar as respostas aqui ao seu redor, tá? E tem vários. Ah, gente, ó, esse. Tenho que falar dele, né? Contos que Curam, o livro que eu também sou coautora junto com a Vani, junto com várias outras. Tem muitos contos bons aqui. Esse aqui é um livro excelente. Tem em português, é o livro do Rumi, são 105 histórias. Gente, maravilhoso! Super indico. E tem várias, né? Tem o da Vani Slaviero, A Cura pelas Metáforas, tem muito conto. Gente, tem muito conto. Entende? Quando fala assim, indica um conto, eu falo, ai meu Deus, é muito conto. Me dá até um... Será que eu vou indicar certo? Mas enfim, por isso que eu gosto de falar pra você. Vem pra presença e... saca, né? Abre mão usa aquilo que você tem aí na sua realidade, no seu redor. Mas para não deixar vocês sem, né? Ó, Corpo e Equilíbrio, do meu professor, o Ashley Ramsden e da Nancy Mellon, que né, paixão de todas as paixões. O que ela fez? O poder do mito das histórias para despertar e curar as energias físicas e espirituais. Então ela tem um capítulo para cada órgão do nosso corpo. Assim, não todos, né? Mas pulmão, estômago, cérebro, intestino e por aí vai. Então, eu vou pegar uma história do capítulo do pulmão. E mesmo dentro do pulmão, a gente está falando dessa capacidade da gente, né? Que convenhamos, tem tudo a ver com o momento. Eu vou ler porque não decorei essa ainda, tá? Mas essa é uma história bem legal, chama-se A Garota que Amava o Vento do Norte. Eu vou te contar essa história, você não vai compreender ela com a sua lógica. Você vai precisar da sua intuição para poder compreender ela. Se você quiser, fecha o olho para mim contar essa história para você. Ela é uma história que vai trabalhar essa capacidade de respirar, de trazer potência para o seu pulmão, tá? Todo mundo preparado? Vamos lá então. Fecha o olho, se ajeita. E vamos lá. A Garota que Amava o Vento. Ou melhor, A Garota que Amava o Vento do Norte. Era uma vez uma garota cujo amante era o vento do norte. Ele morava longe, mas uma vez por ano ele vinha visitá-la. O ano inteiro ela esperava por ele. Ela o esperava na floresta. Ela o esperava nas colinas. Ela o esperava observando a superfície do rio bem abaixo, pois esse era o caminho que ele fazia. Sim, todos os anos ele subia, rodopiando o rio e parava para fazer amor com a garota selvagem da floresta. E o ano inteiro ela esperava por ele. Mas um ano ele não apareceu e a garota aguardou, preocupada. Será que ele tinha outra namorada? Ela perguntou ao vento do sul, quente, se ele sabia. Ela perguntou ao vento do oeste, ao vento do leste, mas todos eles permaneciam em silêncio. Então, a garota procurou a avó. A velha senhora a escutou como só uma senhora sábia consegue e se ofereceu para ensinar a ela uma canção.
Eu conheço uma canção, ela disse, tão poderosa que, quando ele a escutar, terá que vir. Depois que você aprender, vá para o topo do morro e cante. Quando a garota aprendeu a canção, ela subiu até o topo do morro, bem acima da floresta. Com os olhos no rio, começou a cantar. E quando terminou a canção, ela aguardou. Mas nada aconteceu. Nenhuma folha se moveu. Nenhum pássaro cantou. Então ela cantou novamente. Mas ainda assim, nada aconteceu. O seu canto era triste. E o ar quente e a poeira secaram a sua garganta. Ela voltou a procurar a avó e contou-lhe que a canção mágica não havia funcionado. O vento do norte não havia aparecido. A velha senhora olhou-a de cima a baixo, como apenas uma sábia senhora consegue fazer, e disse: Não admira que ele não tenha vindo. Olhe só para você. Suas roupas, seu cabelo, seu rosto. Vá tomar um banho no rio, penteie os cabelos e, quando você cantar, atire a cabeça para trás. Cante alto, cante como se você o estivesse esperando. Então, a garota desceu o rio e se banhou. Ela raspou o corpo com pedras para limpá-lo e o friccionou com óleo. Penteou seus longos cabelos até que eles brilhassem. Então vestiu roupas velhas. Subiu a encosta do morro e começou a cantar. Mas a sua canção ainda não foi forte o suficiente, nada aconteceu. Então ela se deu conta das roupas velhas que vestia. Ele nunca vai aparecer se eu estiver vestida assim, ela disse, enquanto se livrava daqueles farrapos. Agora ela se apresentava perante o mundo, nua e bela. E então ela atirou a cabeça para trás, desta vez a sua voz soou forte, intensa e clara enquanto ela cantava, até que cada parte do seu ser resplandecia de prazer. De repente, a face do rio tremeu. As árvores em suas margens começaram a balançar. Os ramos sacudiam e as folhas tremiam, pois o vento do norte estava chegando. Dobrando a curva do rio, ele veio. Descendo do céu, ele veio. Precipitando-se pela encosta do morro, ele veio correndo, tomou a garota nos braços e a envolveu. Ela o levou para baixo, para a floresta, e ali eles fizeram amor. Quando ele partiu, a garota ficou por um longo tempo deitada nas colinas, cantando suavemente a canção que o havia trazido até ela. E depois disso, todos os anos ela se preparava do modo como a velha senhora havia sugerido. Ela se lavava no rio, saía de suas roupas velhas, atirava a cabeça para trás para cantar bem alto. E assim eu lhes deixo com este conto, que essas imagens empoderem aí o seu pulmão, a sua expressão, que elas alimentem o seu mundo interno. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado comigo até aqui, até agora. Eu espero que essas informações, tanto da comunicação não violenta, da nova medicina germânica, quanto este conto, ajudem você na sua habilidade de responder à realidade que você está vivendo. Grata, Elaine, um beijo para todas, que bom que vocês gostaram. Gratidão, Denise, um beijo para todos. Até a próxima. Tchau. O nome do livro, peraí, aqui ó. Corpo em Equilíbrio, da Nancy Mello e do Ashley. Tá aqui. Que bom que vocês gostaram, gente, que bom. Mãe, que bom que você gostou. Marleide, um beijo, pessoal. Vocês tenham uma excelente semana. Até, tchau, Núbia.